3 dicas que vão melhorar sua comunicação ainda hoje. Então fica até o final, porque a terceira dica é a mais fácil de todas e ela é muito simples de se aplicar. Meu nome é Thiago, sou médico veterinário e comunicador há mais de 15 anos. E aqui nesse canal eu te ensino como desenvolver as suas habilidades de comunicação. Sem enrolação, vamos direto para a primeira dica, que é: conheça o ambiente em que você vai se comunicar. Cada ambiente pede uma linguagem específica, como se fosse uma padronização. E ao ajustar a sua comunicação a essa padronização, você tem uma chance muito maior de atingir o objetivo da sua comunicação e que essa informação chegue de forma adequada a esse público. Uma minoria de pessoas, onde eu me incluo, consegue se comunicar em qualquer ambiente com uma linguagem totalmente diferente da usual. Ao utilizar essa estratégia, o comunicador consegue ativar diferentes áreas do cérebro desse público, o que faz com que eles se lembrem com muito mais facilidade de quem sou eu, do que eu disse, simplesmente pela forma como eu me comuniquei. Porém, para utilizar essa estratégia, você precisa desenvolver a sua comunicação a um nível muito acima do comum, trazendo uma clareza excepcional. E com isso, aliado ao fato desse público não estar acostumado a receber as informações desse formato, você vai aumentar muito a atenção das pessoas, o engajamento e a imposição. Você está no início da sua jornada de comunicação de excelência, eu sugiro que você invista no básico. Então, adapte seu ambiente, entenda a linguagem daquele público e assim você vai ter um resultado muito melhor, atingindo esse público com seu conteúdo de forma muito mais eficaz. Bom, essa foi só a primeira dica desse vídeo e eu te garanto que se você aplicar, seus resultados já vão começar a mudar. Então já deixa o clique no curtir e vamos para a próxima. E a segunda dica é: fale com propriedade daquilo que você sabe com propriedade. Ou seja, não fale do que você não sabe. Não existe nada mais insuportável do que uma pessoa tentando falar sobre um assunto que ela não domina. Lembre-se que nesse ambiente em que você está, pode ter alguém que sabe tanto quanto você, ou até mais, e isso vai deixar um clima constrangedor. E ainda passa uma imagem muito específica de você, como alguém que ouviu uma informação, não refletiu sobre ela, não pesquisou para ver a sua veracidade, e está apenas reproduzindo a opinião de outro, ou seja, um chato. E veja que eu estou falando isso no âmbito informal, em uma conversa entre amigos. Pois se a gente partir do princípio profissional, é inadmissível que você não tenha um conhecimento completo sobre as informações que você está transmitindo. Você que é da área da saúde vai prescrever tratamentos. Agora pensa comigo, qual a chance do seu paciente aderir a esses tratamentos se ao passar as primeiras informações, o seu paciente ficou com dúvidas? O mínimo que ele espera ao ir até você é que você saiba do que você está falando. O cliente parte do princípio que você sabe tudo e vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre aquele assunto. Você tem que transpirar informações sobre aquilo que você está se propondo a oferecer. E pegando esse gancho na área da saúde, a gente observa que quanto mais eles estudam, mais técnicos eles ficam, eles tendem a ter uma frieza maior. E na maioria das vezes isso não é proposital, porém acaba se perdendo um pouco da humanidade e do acolhimento adequado com esse paciente que está passando por um problema. Então é uma situação muito comum a gente ver profissionais que sabem do que estão falando, porém não conseguem transmitir essa mensagem da forma adequada. Não conseguem fazer esse ajuste fino da comunicação com seus clientes e pacientes, o que também, por sua vez, vai diminuir a aderência ao tratamento. Então, tão importante quanto saber as informações adequadas é ter o domínio de como transmitir essas informações de forma eficaz. Vou te dar um exemplo prático. Se eu começasse um vídeo aqui falando: olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês os principais pontos da última edição do Surviving Sepsis Guidelines, que é o Guia de Sobrevivência da Sepsis, que foi publicado recentemente, tem algumas mudanças importantes. E também vou comentar um pouco sobre a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então acompanhe comigo até o final. Talvez você e a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nem tenham noção do que eu estou falando, mas eu tenho convicção que só pela forma como eu me expressei, eu gerei uma percepção em você de que eu domino esse assunto. E esse é o tipo de habilidade que eu tenho que desenvolver na minha comunicação, em qualquer área, mas principalmente na área da saúde. Já que estamos falando sobre esse assunto, eu ensino aos meus alunos dos módulos mais avançados que quanto mais você sabe sobre um assunto, menos expositivo você precisa ser. Eu ensino uma estratégia de deixar algumas lacunas no discurso principal. Nada que deixe faltando informações importantes, porém, se o nível de consciência desse público for suficiente para identificar essa falta de informação, isso vai gerar um questionamento, que é tudo que eu quero, porque eu já estava esperando por isso e estou preparado.
uma quantidade grande de informações para esclarecer essa dúvida. Isso deixa o discurso muito mais fluido e gera uma percepção de entendimento global do assunto, além da retenção e da interação propriamente dita. Por outro lado, se esse público não tem o nível de consciência suficiente para identificar essas lacunas, como eu disse anteriormente, não são informações que farão falta na mensagem principal. Então veja, um pequeno detalhe estratégico colocado no discurso gera uma quantidade de interações e de percepções que vão aumentar muito a absorção do seu conteúdo. Você está conseguindo perceber que se comunicar bem não é um dom, não é algo que você já nasce sabendo, é algo ensinável, que você consegue treinar e se desenvolver, ficando cada vez melhor. Então compartilhe esse vídeo com 2 pessoas que você sabe que precisam melhorar suas habilidades comunicativas. E vamos para a terceira dica. Lembra que eu te disse que é a dica mais simples do mundo? Eu te falei que você ia se surpreender. Para utilizar essa dica, você precisa de uma ferramenta muito importante que eu tenho certeza que você tem na sua casa. E a ferramenta que você precisa é essa daqui. Isso mesmo, o dicionário. Comenta aqui para mim quanto tempo faz que você não abre um dicionário. Desde a escola, uma recomendação original dessa terceira dica é iniciar um hábito de leitura, ampliando assim o seu vocabulário. Mas vamos ser sinceros, quantos livros você leu esse ano? Iniciar o hábito de leitura é extremamente proveitoso, mas tão difícil quanto iniciar qualquer hábito. Você precisa de tempo, você precisa de paciência e precisa de muito empenho da sua parte. Mas utilizando essa ferramenta, você consegue intensificar o aprendizado e aprender de forma pontual diversas palavras todos os dias. Recentemente eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais com o título "Para novos resultados, novos hábitos". E tinha uma imagem, esse mesmo dicionário, ao lado do vaso sanitário. Eu fiz isso por um motivo. A grande maioria das pessoas, quando vai para esse local específico, geralmente leva o celular e fica vendo vídeos engraçados, dancinhas ou outras coisas que não agregam em nada. Se você iniciar a leitura de uma página do dicionário por dia, como se fosse uma pílula, não precisa ler na sequência. Abre em qualquer lugar e leia a página toda. Eu tenho certeza que no mínimo 10 a 20 palavras ali dentro você nunca tinha visto. E elas vão estar com o seu significado. Isso faz com que o aprendizado seja muito mais rápido e muito pontual, assim como imediatamente aplicável. Você sai do banheiro já com o melhor vocabulário, podendo já inserir essas palavras na sua rotina diária. Mas cuidado, vou te deixar um alerta que eu falo em todas as minhas aulas. Você precisa ampliar o seu vocabulário para falar de forma mais simples, e não o contrário. Então anota aí, o amplo vocabulário simplifica e esclarece. Porque você vai concordar comigo que não existe nada mais chato do que alguém tentando se comunicar com um vocabulário ilimitado. Porém, também não tem nada mais maçante do que alguém que fala muito difícil só para impressionar. Então essas foram as 3 dicas com aplicação imediata que eu queria passar para vocês aqui hoje. E fica ligado que em breve tem muito mais conteúdo sobre comunicação aqui no canal. Inclusive, em breve eu vou liberar um vídeo sobre como ativar diferentes áreas no cérebro do seu público para aumentar a atenção e o engajamento. Então já se inscreve aí para você não perder nada. Eu já vou deixar aqui também um outro vídeo que eu recomendo muito que você veja. Comunique-se, transforme vidas e lembre-se, sua voz pode mudar o mundo. Até a próxima.